Olá pessoal, aqui é o professor Alex Marinho novamente e então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na aula passada a gente então iniciou vendo algumas formulazinhas básicas, né, adição, subtração, divisão e também, né, vimos algumas funções, né, umas funçõezinhas também bem simples, que era a função de fazer a soma, de fazer a média, de achar o máximo valor de um determinado intervalo e também de achar o menor valor de um determinado intervalo. Daí a gente pegou e já tínhamos construído então a nossa planilhazinha de gastos. Daí a gente só utilizando as fórmulas completamos, né, os valores que faltavam. Legal. Para a aula de hoje, gente, e para a gente encerrar esse nosso curso básico aí, nós vamos ver uma coisa chamada formatação condicional. Tá? O que é essa formatação condicional, gente? Ela vai ser uma configuração, né, que será aplicada às células de acordo com uma determinada regra. Tá? Então, por exemplo, nós poderíamos aplicar uma formatação condicional aqui nesse meu saldo, ó, tá? Qual seria ela? Se o meu saldo fosse, por exemplo, negativo, que nem é o caso aqui, ó, da B16, a célula, ao invés de ter essa formatação verde, ela teria uma formatação vermelha, por exemplo. Tá? E isso de maneira automática, né, gente? Se eu mudasse aqui, por exemplo, se eu ganhasse um pouco mais, esse valor aqui, então, ele modificaria. Se ele virasse positivo, então automaticamente voltaria a ser verde. Tá? Então, ou seja, uma formatação que quem irá controlar será o Excel. Para nós não mexermos nessa planilha, inclusive aqui eu até vou apagar esse cara, nós vamos pegar o seguinte, eu vou pegar um exercício da apostila, tá? Que é um exercício da página 17 lá, ou 16, deixa eu ver aqui, 16, tá? Da página 16, onde eu tenho aqui um controle das notas dos alunos, tá? Eu peço desculpa para vocês que estão meio resfriado, então se eu ficar fungando aí ou sair a voz meio rouca, vocês me desculpem aí. Então, primeira coisa, né, gente? A gente vai ter aqui, ó, eu cliquei na planilha custos aqui, nós podemos renomear ela, vamos botar aqui controle de alunos, tá? Controle de alunos. Daí o que eu vou fazer, tá, gente? Nessa primeira aqui eu vou colocar o meu controle de alunos, então vou colocar ele em maiúsculo aqui, controle de alunos. Beleza. Vamos dar uma linha aqui e aí aqui vai ter o nosso cabeçalho. Então aqui eu vou ter o nome do aluno, eu vou ter a nota número 1, a nota número 2, vou ter a soma, vou ter a média e vou ter aqui um resultado, certo? Então vai ficar basicamente este cara aqui. Vamos colocar alguns nomes aí, tá? Alice, Alberto, Catarina, Christian, Eduardo, Fernanda, Márcia, Pedro e o Vinícius. Tá? Alguns nomezinhos aí que a gente foi colocando. E aí depois então que a gente vai colocar vou já colocar as notas desses caras. Ele tirou 5, aqui ele tirou 6,5, 7, 8, 9, 10. Ó, a Catarina é boa aluna, hein? Igual a todos vocês. 8, 5,5. Outra coisa importante no Excel, né, é que as casas decimais elas são separadas por vírgulas, tá? 4, depois o Eduardo tirou 10, 6, 5,4. A gente vai modificar esses números depois, tá, pessoal? Só pra gente iniciar aqui.
4,1. Ah, como é que eu faço para modificar aqui, para pular de uma célula para outra? Talvez vocês devem estar se perguntando. Eu não estou usando o mouse, estão vendo, gente? Eu estou só usando o teclado. Tá? Para então eu trocar de uma célula para outra. Enquanto eu estou digitando, após eu digitar, eu posso dar um Tab, tá? Teclinha Tab, que fica do lado do Q. Ou eu posso dar um Enter e me movimentar com as setinhas do teclado, tá? Então aqui, ó, Pedro, dei um Tab, 3.2, dei um Enter, ó, tá? Ele voltou lá pro Vinícius. 9, vou dar um Tab, gente, ó, Tab, ele pula. 8.9, tá? Então essas aqui seriam as notas desses caras. Antes de a gente avançar aqui, vamos dar uma formatada na nossa planilha, né? Primeira coisa, a nossa linha principal aqui, eu vou mesclar essas células. Então reparem que essa aula aqui ela já vai ser um apanhado de várias coisas que a gente viu ao longo desse semestre, né? Então eu quero que esse cara aqui seja o título da minha planilha, então eu vou mesclar. Perdão. Então se eu clicar nesse botão aqui, ele vai mesclar e centralizar a minha informação, tá? Como ele é o meu título, eu vou botar em negrito e vou aumentar aqui o tamanho da minha fonte, tá? Vou botar aqui 18, por exemplo, tá? Controle de alunos. Muito bem. Esses outros caras aqui, ó, eles serão então a minha, deixa eu aumentar aqui, tá? Eles serão então a minha cabeçalho da minha tabela, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma formatação para esses caras. Vou colocar uma cor de preenchimento, vou colocar aqui um preenchimento, não gostei desse azul aqui, não gostei deste, deixa eu achar um azul legal aqui. Vai ficar esse azul aqui mesmo, tá? E aí eu vou trocar então a cor, tá? Porque o azul com preto a gente não enxerga muito legal, né? Mas esse azul mais escuro, tá? Coloco então um branco aqui, ó, e aí dá um contraste mais interessante. Vou aplicar um negrito também, tá? Então reparem que já deu uma melhorada aí, né? E toda a minha tabela aqui, na verdade só os nomes dos meus aluninhos aqui, a gente vai colocar também um azul mais clarinho, tá? Vou colocar esse azul aqui, é horrível, tá? Pode ser até um cinza aqui, um cinza claro. Aí, ó, o cinza ficou interessante, certo? Outra coisa, vamos colocar bordas, tá? Bordas em toda a minha tabela. Seleciono aqui e aí aqui é a opção de bordas, ó. Vou mandar exibir todas as bordas, tá? Então a nossa planilhazinha começou a ter forma, certo? Outra coisa, essas notas aqui eu quero deixar elas centralizadas. Como é que eu faço? Seleciono o intervalo e clico aqui na opção de alinhamento, ó, centralizar o conteúdo, tá? Muito bem. Posso centralizar esses caras aqui também, acho interessante, tá? Ó, já está começando a ter forma a nossa tabelinha. Muito bem. Agora, como é que a gente vai fazer aqui para fazer a soma então da nota 1 e nota 2? Que nem a gente viu na aula passada, eu tenho, né, duas maneiras de fazer isso. Ou eu vou fazer usando a formulazinha básica de soma, de adição, ou eu vou usar a função soma. Aí fica a critério de vocês, tá? Eu vou usar aqui a função soma, mesmo sendo só dois elementos. Eu vou escolher este cara e este cara, tá? E vou fechar, vou usar o intervalo, tá? Então deu 11.5. Se eu for fazer a soma para o Alberto, para a Catarina, para o Christian, como é que a gente vai fazer, pessoal? Eu não preciso digitar as informações aqui, né? O que a gente tem que fazer? Seleciona a primeira célula, a qual já tem a fórmula, e basta eu ir na alça de preenchimento e trazer para baixo, tá? Na aula passada a gente trouxe para a lateral, né? Mas funciona da mesma forma se eu trazer para baixo, tá? Então reparem que ele calculou aqui para mim já a soma das duas notas. Legal? Da mesma forma eu posso calcular então aqui a média. Vou usar a média,
Opa, ó, repararam que eu escrevi MEE aqui e não cheguei a completar, eu não cheguei a clicar aqui, ó. Tá? Então isso é importante também, vocês terem que clicar, dizer qual é o intervalo, esses dois caras, cuidem que é nota 1 e nota 2, tá? Calculada a primeira, a gente vem na alça aqui e baixa também, certo? Muito bem, deixa eu aumentar um pouco esse médio aqui e aumentar esse cara aqui, que são os caras que a gente vai trabalhar de uma maneira mais interessante. Legal, então assim, né, gente, até aqui o momento, né, a gente fez uma formataçãozinha, fez um controle de alunos, colocamos algumas notas. Vocês podem ver aqui, vamos imaginar que o Vinícius aqui, em vez de tirar 9, ele tirou 7, tá? Então reparem que aqui está fazendo de uma maneira automática, né, calculando a soma, calculando a média, enfim. Vamos voltar para o 9 aqui. O que eu quero fazer agora? Eu quero ver com vocês a ideia de, primeiro, a gente ter a gente vai trabalhar dois assuntos. O primeiro vai ser a função, tá, chamada C, tá, que é uma função que trata de uma maneira condicional, e aí dependendo do valor que é calculado numa determinada célula, no caso aqui a média, tá, a gente vai então exibir automaticamente, gente, automaticamente um determinado resultado aqui. Vamos ver como é que é? Talvez seja mais fácil eu mostrar do que tentar explicar. Então olha só, a gente vai fazer igual, tá? Vamos usar a função se, tá? O que ela vai fazer? Ela vai verificar se uma determinada condição ela é satisfeita e vai retornar um valor, caso isso seja verdade, ou vai retornar um outro valor caso isso seja falso. Então é essa aqui que nós vamos usar, a função se. Qual vai ser o teste que a gente vai fazer? A gente vai ver o seguinte, ó, para uma pessoa ela ser aprovada, né, para um aluno ser aprovado, a sua média tem que ser o quê? Maior ou igual que 7. Então qual vai ser o teste que a gente vai fazer? O teste que a gente vai fazer vai ser média aqui, ó, o resultado da média, no caso então E4, tem que ser maior ou igual que 7. Tá? Então, se o valor contido nessa célula E4 for maior ou igual que 7, eu tenho que, ponto e vírgula, e eu tenho que escrever o valor que vai aparecer na célula, caso isso seja verdade. Então, eu vou colocar aqui aprovado. Tá? As aspas duplas, elas informam a fórmula que eu estou trabalhando com um texto, tá? Então ela tem que mostrar um texto. Vou usar um ponto e vírgula e vou escrever um determinado valor caso essa condição seja falsa, ou seja, o cara não tirou o valor maior ou igual que 7. Nesse caso ele está reprovado, tá? E aí a gente fecha a função, né? Fecha a funçãozinha e vamos dar um enter. Tá? Então repare que esse primeiro cara, como ele não tirou mais que 7, o Excel já automaticamente me mostrou que ele está reprovado. Para os demais caras também, né? A gente vem na alça aqui e arrasta para baixo e ele magicamente vai então me dar essa resposta. Tá? Eu vou colocar essa resposta aqui ordenada nesta forma aqui, tá? Ordenada à direita, para a gente ficar mais tranquilo. Então repare, o Vinícius foi aprovado. Vamos pegar um cara aqui ó, que ficou com 6,75, ó, tá vendo aqui o Christian, ó. O Christian ficou quase, está reprovado. Se nós aumentarmos aqui, vamos botar aqui 6,5, tá? 6,5, tá? Reparem que a média dele foi para 7,25 e automaticamente, gente, olha aqui, ó, automaticamente ele já virou aprovado, tá? Eu não precisei fazer nenhuma modificação, eu só alterei a nota, né, do cara aqui, e aí o Excel já calculou usando a fórmula C, né, se o cara estava ou não aprovado, tá? Eu vou voltar aqui ao valor original, 5.5 voltou a ser
reprovado. Legal? Tá? Então essa formulazinha é bem interessante, sugiro vocês a darem uma trabalhadinha nela aí. O que falta para nós encerrarmos, pessoal? Falta a gente trabalhar a ideia de formatação condicional. O que é a formatação condicional, né? Vai ser então nada mais nada menos do que aplicar um determinado estilo, né? Uma determinada conjunto de cores, enfim, para as células que obedecerem ou que satisfizerem um determinado valor. Então, olhem só, aqui na minha média, tá? Por exemplo, eu vou fazer um exemplinho na média e vou fazer um outro exemplinho aqui em reprovado para vocês verem, tá? Então, aqui na média, eu vou selecionar todo o conjunto que eu quero, tá? Selecionei todo o conjunto que eu quero, que seja aplicada uma determinada formatação diferente. Venho aqui em formatação condicional, tá? Ela está na guia página inicial, formatação condicional. Quando eu clicar aqui, pessoal, vocês vão ver que existem diversas opções aqui, tá? Para esse nosso cara aqui, ó, eu vou usar esse conjunto de ícones e esse cara aqui que é o direcional, tá? O que ele vai fazer? Como eu estou trabalhando com média, ele vai verificar quais são os elementos que estão, ele vai fazer o cálculo da média para esse intervalo e vai ver quais daqueles elementos que estão acima da média, quais os que estão abaixo da média e quais os que estão na média, tá? E aí então, se eu selecionar esse cara, reparem que ele já aplicou automático para mim aqui, ó, tá? Estão vendo? Certo? Vamos imaginar que eu vou modificar o valor da Márcia aqui, ó, certo? Ela está com 7.9, aprovada, acima da média. Vamos dizer que agora ela tirou 7, ó, tá? Reparem, ela continuou aprovada, 7,5, porém agora o íconezinho modificou, ela está na média, ela já não está mais acima da média que nem ela estava anteriormente. Então isso aqui foi uma formatação condicional feita também de maneira automatizada pelo Excel, certo? Vou voltar aqui ao valor da Márcia, 7.8, então reparem que ela ficou acima da média também, novamente. Mais um exemplinho aí para a gente terminar, tá? Eu vou aplicar uma formatação condicional para esses caras aqui, ó, tá? Para esses caras aqui. Só que agora eu vou personalizar. Eu vou criar a minha formatação condicional. Como é que ela vai ser? Ela vai ser o seguinte: se o conteúdo for reprovado, vai ficar aqui um fundo vermelho, certo? E se o conteúdo for aprovado, vai ficar um fundo verde nas minhas células, tá? Como é que faz isso? A mesma coisa. Seleciono o conjunto que eu quero que seja aplicada a formatação condicional, clico aqui e aí eu venho agora, pessoal, em realçar as células, tá? Realçar as células. Daí nós vamos vir aqui, ó, se é igual a, tá? Porque eu quero ver se for reprovado, se for o texto igual a reprovado, eu tenho que ter uma determinada formatação, e se o texto for igual a aprovado, vai ter que ter uma outra formatação, tá? Então nós vamos escolher aqui, ó, é igual a. Olhem só, o valor tem que ser o quê? Tem que estar aqui reprovado. Reparem que quando eu dou reprovado, ele já me mostra aqui, ó, uma prévia, tá? Quando for reprovado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer um preenchimento de vermelho claro e o texto de vermelho escuro. Então ele já faz aqui para mim. Eu posso escolher outras opções aqui. Inclusive eu posso escolher uma opção personalizada. Colocar uma outra cor qualquer, enfim, tá? Vou deixar essa aqui porque ela tá bonitinha, né? Certo? Então já fiz a formatação condicional para os reprovados. O que falta eu fazer agora? Uma formatação condicional para os aprovados. Então eu tenho que fazer uma outra regrinha, né, gente? Tá? Então eu venho aqui de novo, formatação condicional, realçar células, quando for igual a, aí agora nós temos que fazer o tratamento para os aprovados. Tá? Então quando for aprovado, o que eu vou fazer?
Aí eu vou escolher a verde, ó, tá? Vou escolher a verde, ok? Ok. E aí reparem que magicamente ele já me retorna os aprovados e reprovados. Vamos rodar alguém aqui, não que eu goste de fazer isso, tá? Esse cara aqui, ó, o Eduardo tá com 7 na tampa, certo? Vamos dizer aqui que ele tirou 9, tá? 9, ó, foi para 6,5 e reparem que automaticamente, certo? Apareceu ali o reprovado já com a formatação condicional sendo aplicada. Ok? Vamos voltar para o 10 aqui, né? Ele virou aprovado. Tá legal? Certo, pessoal? Então, assim, ó, bem rapidamente a gente viu nesse nosso exemplinho aí a ideia de aplicabilidade das fórmulas, né, das funções, e também vi com vocês aí a ideia das formatações condicionais. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido dessa aula. E qualquer dúvida aí, vocês então entrem em contato, ok? Tá bom? Um grande abraço, nos vemos na próxima.